Corinthians! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bian. No vídeo de hoje eu estou trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal do Bian Maria. Voltamos, sim senhores, voltamos. Estou aqui mais uma vez depois de, acho que foram quase uns 15 dias aí, né? Já peço perdão, é claro, a todos que sentiram minha falta, sentiram a ausência dos vídeos aqui no canal. Não se desinscreva, pelo amor de Deus. Mas enfim, voltamos aqui. Nos últimos 2 jogos não teve vídeo porque não estava em casa. E, enfim, um vídeo era Sul-Americana, que eu já tinha falado no último vídeo que eu tinha feito, que não ia fazer mais vídeo sobre a Sul-Americana. E o outro jogo, que foi contra o Mirassol, eu nem vi o jogo, eu vi só ali os últimos 20 minutos, os últimos 15, 20 minutos, porque eu passei o dia todo fora, como eu disse, estava viajando, é meio ruim de gravar longe de casa, vocês sabem disso, porque não tem aqui o meu quarto, não tem aqui o meu famoso estúdio, não consigo preparar ali com as camisas, não consigo organizar direito microfone, luz, um notebook, enfim, é bastante tralha para levar, mas enfim, passou, já estou aqui novamente, o canal voltou e voltamos com uma vitória, rapaziada. Então, por favor, já deixe seu like, já se inscreva, por favor. Passamos dos 400 inscritos, a meta é chegar em 500 até o final desse ano, acho que é bem possível, acho que a gente consegue. Então compartilha pro seu amigo, ó, se inscreve aí, deixa o like, comenta também, adoro quando você comenta. Me siga nas redes sociais, me siga no Instagram, me siga no TikTok, me siga também no Facebook, ó, no Twitter. Eu disse que ia ter vídeos de diferentes temas aqui no canal, mas dei uma enrolada, né? Mas prometo que principalmente nessa pausa aí do Mundial que a gente vai ter em junho, teremos basicamente aí um vídeo, até 2 vídeos por semana aqui no canal, tá? Sobre alguns temas variados que eu já comentei com vocês mais ou menos. Mas enfim, vamos falando aqui então. Nesse jogo, vitória de 1-0 do Corinthians, estava precisando vencer, não convenceu completamente, né? É bem verdade. Vamos começar falando já então, perdão se tiver qualquer barulho externo aí, porque daqui a pouco tem Flamengo e Botafogo e as torcidas aqui vão estar meio agitadas, né? Mas enfim, muito obrigado a todos aí. Muito obrigado, tô agradecendo de novo, vixe, tô maluco. Enfim, vamos agora falar do jogo, como eu já tava falando anteriormente. Um jogo que o Corinthians poderia ter jogado bem melhor, né, meus amigos? Acho que vencendo assim com o Dorival Júnior é uma crítica que a gente tem que ter, uma crítica que a gente precisa ter, porque acho que tirando aquele jogo contra o Novo Horizontino, que era o primeiro jogo dele, tinha acabado de chegar, ele organizou o time bem bonitinho, a gente conseguiu vencer sem sofrer muito, e contra o Inter, que realmente aí fez uma partida muito boa, a equipe do Corinthians, que ele conseguiu dar respostas boas. Hoje ele até conseguiu dar essas respostas boas, é bem verdade. Mas assim, longe de ser uma coisa agradável aos olhos, né? Muito pelo contrário. O primeiro tempo do Corinthians foi horroroso. É bem horroroso mesmo. É um primeiro tempo aí nota 2, velho. Porque de fato foi bem triste o que aconteceu ali. Equipe totalmente espaçada, né, gente? Tinha um U no meio campo do Corinthians, mas não era um U por quê? Porque a gente jogou no 4-1-4-1 mais uma vez, né? Muita gente tava falando ali quando saiu a escalação que saiu atrasada, inclusive, né? Falando, não, o Corinthians vai jogar com 3 zagueiros porque o Félix Torres tá ali, ó. Tá ali de lateral direito, Mateuzinho tá machucado, parece que o Félix Torres tá de lateral direito, mas é 3 zagueiros, né? Porque tinha ele, o André Ramalho e o Kaká. Mas não, gente. Desde o começo já dava pra imaginar que seria esse 4-1-4-1, porque por quê? O Dorival nos jogos anteriores já estava fazendo esse tipo de escalação, né? Já tinha usado esse esquema. E também saiu a informação um pouco antes da partida do Luiz Fabiani, grande Luiz Fabiani, um abraço, um beijo pra ele, que o Félix Torres tinha sido testado ali pelo lateral direito, pelo Dorival Júnior como lateral direito. E foi realmente o que a gente viu. E cara, o Félix, já vou adiantar que só não foi o melhor do jogo, porque o Yuri Alberto mais uma vez decidiu a nosso favor. Mas cara, que partida boa, segura, tranquila do Félix Torres. Eu acho que teve um lance ali que o Soteldo deu uma correria nele no segundo tempo, mas logo depois o Soteldo saiu machucado. Então, se a intenção, o foco do Dorival Júnior em colocar o Félix Torres de lateral direito era marcar o Soteldo, dá pra dizer que deu certo. Mas enfim, voltando ao primeiro tempo, né, ordem cronológica. O primeiro tempo muito ruim do Corinthians, o time completamente espaçado no 4-1-4-1, na tática, né, era isso, mas na hora que o Corinthians precisava ficar com a posse de bola, precisava propor o jogo, cara, era muito feio, muito ruim mesmo, porque era a linha de 4 defensiva, o Maicon ali como o 1 do esquema tático, né, o volante parado ali na frente da zaga, e cara, incrível, porque do lado esquerdo ficava o Bidon e o Coronado praticamente em cima da linha, aqui no lado esquerdo, e no lado direito o Martínez e o Carrilho praticamente em cima da linha e o Yuri Alberto isolado na frente do ataque. Isso daí não vai dar certo em nenhuma equipe do futebol mundial, gente, com todo respeito ao Dorival Júnior. É horrível.
Foi muito feio mesmo, muito horrível. Fazia tempo que a gente não viu um Corinthians tão mal assim. Desde basicamente alguns jogos do Antônio Oliveira, né? Que ele fez umas cagadas bem monumentais. Mas assim, cara, no geral, realmente, esse primeiro tempo foi assustador. O Corinthians deu um chute em direção ao gol que foi numa falta cobrada pelo Coronado. Porque se não tivesse tido essa falta, o Corinthians não tinha chutado nenhuma bola em direção ao gol do Santos, que é um time horrível, gente. Esse time do Santos, até tem uma famosa organização tática ali, acho que era pior, né? Melhorou um pouquinho, mas ainda assim é um time muito ruim, muito fraco. A defesa deles é muito ruim, o meio campo bem mais ou menos também, o ataque com o Tiquinho Soares é tenebroso também, o cara todo paradão ali. Enfim, é um time bem limitado do Santos, os caras são vice-lanternas, só não são os piores times do campeonato, o pior time do campeonato, porque o pior é o Sport é simplesmente horroroso, é mais horrível ainda que esse Santos. Mas os dois ali estão pau a pau, né? Diferença de 3 pontos. Se o Sport, por exemplo, tivesse ganhado do Ceará ontem, tava com os mesmos 5 pontos do Santos. Ali os dois dividindo a lanterna. Nesse caso, o Santos é o vice-lanterna. Mas, cara, o Corinthians não pode, ainda mais em casa, jogar de uma maneira tão péssima assim como no primeiro tempo. E aí eu tenho que criticar o Dorival mesmo, não tenho o que fazer. Porque não é a primeira vez que ele tenta esse esquema tático meio esquizofrênico. Tudo bem ali que no meio da semana, no jogo da Sul-Americana, que eu também não vi inteiro. Eu vi só depois. Eu cheguei ali eu cheguei uns 5 minutos antes do gol do Bidu, que a gente acabou ganhando. Mas enfim, esse esquema tático meio esquizofrênico do Dorival a gente já vê de alguns jogos, mas no último jogo, por exemplo, ele colocou simplesmente só a nata dos piores em campo, né? Então realmente, por mais que seja um esquema tático super bem treinado, super adaptado para o elenco, com aqueles jogadores que entraram na quinta-feira contra o Racing do Uruguai, a gente sabia que ia ser um jogo bem abaixo, bem ruinzinho. Mas hoje, cara, entrou com praticamente grandes jogadores, né? O bom jogador dessa equipe do Corinthians entrou com o Yuri Alberto, o Coronado é um cara que tem uma qualidade, querendo ou não, apesar dele ser uma preguiça, o Bidon a gente sabe da qualidade, o Carrilho a gente sabe que tem muita qualidade, o Maicon, querendo ou não, tem muitos lances que ele tem essa qualidade, muitos jogos. Durante muito tempo ele foi esse cara um pouco mais habilidoso com a bola. O Angileri a gente sabe que é um cara que tem um certo conhecimento ali com a pelota. O próprio André Ramalho tem alguns lances que ele consegue armar, né? Consegue desarmar e armar o ataque, apesar de não serem muitos, muito pelo contrário, são bem poucos. E o Félix Torres, que também tem uma certa qualidade no passe, né? A gente viu naquele gol anulado do Yuri no segundo tempo, né? Um passe dele fantástico. Passaço. Mas enfim. E cara, o time simplesmente não jogou. Não é nem questão de, puxa, tentou, mas aí a defesa do Santos estava bem marcada, estava marcando bem, o goleiro fez boas defesas, a bola ali, toda vez que a gente ia tentar colocar na área, batia e rebatia e alguém afastava. Não, o Corinthians simplesmente não quis jogar. Isso que é realmente, não é não quis jogar no sentido de que não conseguia jogar, não podia jogar porque não estava dando nada certo, porque o Corinthians não tinha nada, gente. Definitivamente o Corinthians não tinha nada. Isso é muito triste, é muito preocupante, porque hoje era o Santos. Aí é óbvio que e mesmo assim a gente quase tomou um gol do Zé Ivaldo de cabeça no primeiro tempo, né? Mas e quando não for o Santos? E não, sei lá, vai que por exemplo, e contra o Huracan, quando a gente precisa ganhar fora de casa na Sul-Americana. Os caras não tem um time tão ruim assim. No próximo jogo do Brasileirão, que é contra o Atlético Mineiro lá na casa deles, o time deles é bem melhor que o do Santos também. Até no meio de semana é um pouquinho perigoso, porque o Novo Horizontino é uma equipe bem treinada e tem alguns bons jogadores, né? Apesar da gente já ter uma vantagem aí no placar agregado. Mas enfim, não é todo jogo que você vai jogar com o Santos, por exemplo, que é um time com jogadores muito ruins. Por exemplo, contra o Flamengo, tomou logo o putamaço, 3-0 no primeiro tempo. E por exemplo, se fosse o Flamengo hoje, na Arena, a gente poderia ter tomado esse 3-0 de novo, até mais, porque realmente o Corinthians não jogou nada, gente. Não jogou nada no primeiro tempo. Como eu disse, por sorte, não tomou aquele gol do Zé Ivaldo lá. Teve a única finalização do Coronado que o goleiro do Santos defendeu e foi numa falta. Ou seja, o primeiro tempo do Corinthians realmente muito horrível e, cara, muito chato, muito preocupante, porque quando a gente contratou o Dorival, falou, pô, o Dorival faz aquele famoso feijão com arroz gostoso, que é o quê? No caso do Corinthians seria o 4-4-2 ali, o losango, que o Ramon tinha colocado nos bons tempos, né, em alguns jogos desse ano no Paulistão, principalmente no final do Brasileirão do ano passado.
Mas, cara, ele não tá mantendo isso. Eu não sei se ele vai voltar com isso. Não sei se ele tá esperando o Garro se recuperar de lesão totalmente, né? O Garro já tá treinando. Quem sabe aí no próximo jogo ele já possa jogar um pouquinho, né? Acho que não joga o jogo completo e pode acabar entrando no segundo tempo. Isso se tiver disponível, né? Porque eu também não tenho muita certeza. Acredito que o Garro vai poder jogar mesmo. Acho que só aí contra o Vitória ou contra o Huracan. Na outra semana ainda. Não sei essa semana que vai entrar agora, na outra. Mas enfim. Cara, e tava muito feio e a gente não espera isso do Dorival. A gente quer o feijãozinho com arroz bem feito. Não tem o Garro, mas sei lá, tenta improvisar ali o Coronado. Vai que o Coronado consegue render mais com o Dorival. O Carrilho de um lado, o Bidon do outro, o Raniel de primeiro volante, que a gente sabia que funcionava, a dupla de ataque, que apesar da gente não ter jogado com o Memphis hoje de novo. Quem sabe ali o Romero, em alguns jogos, já ajudou o Yuri no ano passado, até mesmo em alguns jogos já ajudou o Yuri, nessa dupla de ataque mesmo sem Memphis e tudo mais. Poderia acontecer. Mas, cara, isso não tá acontecendo. Tá esse 4-4-1 horrível que no primeiro tempo fez um U no campo do Corinthians, que tava um buraco gigantesco aqui no meio campo, principalmente. Não tinha ninguém no meio para receber essa bola. A bola vinha na lateral, tocava lateral para defesa. Fazia assim, esse movimento do U. Movimento de U, letra U. É isso que tinha. E era horrível. E aí voltamos pro segundo tempo, o Dorival tirou o jogador, porque praticamente os jogadores estavam fixos nessa posição, né? Os 4 da linha de quadra, da segunda linha de quadra que eu falei, que tava 2 na esquerda, 2 na direita, preso, ele soltou. Principalmente o Carrilho e o Coronado, que são os caras que têm habilidade, né? Que querendo ou não, tem a malemolência. O Carrilho a gente conhece, já jogou muita bola. Nesse ano e no ano passado. O Coronado a gente sabe que é meio preguiça mesmo. Mas querendo ou não, é uns caras que a gente precisa ter para poder jogar a bola, para poder tocar os passes e para poder fazer a bola chegar no Yuri Alberto. O Yuri Alberto eu acho que tocou, sei lá, umas 3 vezes na bola e no primeiro tempo e apanhou em todas porque ele tava sozinho, tava isolado. E a gente sabe que o Yuri Alberto não é atacante assim, pivô, que sustenta essas bolas na parede, que faz esse passe. Em alguns momentos do jogo ele pode até ser esse jogador, mas no geral ele não é. E mais uma vez a gente teve uma prova disso. E aí o Corinthians conseguiu jogar. Não jogou muito mais, jogou mais, isso é óbvio, né? Não é à toa que conseguiu fazer o gol, fez o segundo gol, teve mais a posse de bola, teve boas oportunidades. Tudo bem que o Santos também deu aquela recuada, né? A equipe do Santos não jogou tão pra frente quanto jogou no primeiro tempo, se preocupou um pouco mais em defender, mas querendo ou não, a equipe do Corinthians conseguiu ficar com a mais posse de bola porque os jogadores não ficaram tão fixos. Né, o Félix Torres hoje jogou de lateral direito e obviamente a gente não esperava que ele fosse subir como um lateral direito, cruzar a bola na área, como o Mateuzinho às vezes faz, por exemplo. Hoje então foi o papel do Martins, né? À toa que ele deu essa assistência aí pro Yuri, uma baita assistência. Bonita assistência, bonito cruzamento. Ele sabe fazer esses cruzamentos, né? A gente já vê isso desde o Campeonato Paulista, principalmente. E o Angileri subiu bastante, subiu bem mais no primeiro tempo, no segundo tempo. O Coronado caiu pelo meio, o Carrilho caiu pelo meio, e quando eles caíam pelo meio, passava ali o Martins no lado direito, o Angileri no lado esquerdo, o Bidon hoje foi bem ruim o Bidon hoje mesmo, gente, não tem o que fazer. Deveu muito. Ele e o Michael foram os que mais deveram, né? E é isso, gente. Conseguimos fazer o gol. Foi a cabeçada do Yuri ali. Parecia que não tinha entrado. No lance, no campo, assistindo na TV, né? Obviamente não no campo, não tava no campo. Mas pareceu que a bola não tinha entrado. Mas o Yuri comemorou com tanta velocidade. Porque, puxa, acho que a bola realmente entrou e realmente entrou. Realmente aí o VAR fez um ótimo trabalho nesse lance. Fez um ótimo trabalho. Conseguiu validar o gol legal do Corinthians. E é meio inacreditável ainda não ter a tecnologia do chip na bola, né? Uma parada que surgiu na Copa do Mundo há 11 anos atrás aqui no Brasil e ainda não tem no Campeonato Brasileiro. Parece até meio ironia, né? Mas enfim. E aí a gente até conseguiu... Aí teve aquela expulsão que o Martins conseguiu, porque acho que ele nem tava querendo a expulsão, né? Não é à toa, né? O Klaus deu o cartão amarelo pra ele, pro jogador do Santos, porque eles tinham tido um pequeno enrolo ali, uma pequena confusão. Só que o Klaus esqueceu que tinha dado o cartão amarelo pro jogador do Santos. Pô, isso é inacreditável. Aí falou, putz, vou ter que te expulsar, irmão. Sinto muito. E expulsou. Porque obviamente, 2 cartões amarelos é um cartão vermelho. Isso daí tá na regra e tá certo. Mas é inacreditável o juizão ter esquecido um cartão amarelo do jogador adversário. E pra quem fala que eu sou clubista, só falo que a favor do Corinthians, aí ó. Foi bem expulso porque 2 cartões amarelos é vermelho, mas é inacreditável ele ter esquecido que o jogador do Santos já tinha um cartão amarelo, pô. E só pra finalizar, né, o Corinthians até depois, mesmo com a mais, deu uma recuada, mas assim, não sofreu, o Hugo não fez defesas no jogo, então só sofreu aquele susto lá com o do Zé Rivaldo no primeiro tempo. Corinthians, acho que no geral, mesmo não jogando nada no primeiro tempo, mas pelo que conseguiu jogar no segundo,
acho que mereceu essa vitória. Acho que 1-0 tava bom, mas o Santos, se tivesse jogado um pouquinho mais com afinco no começo do segundo tempo, acho que poderia ter buscado pelo menos um empate hoje, que para eles, obviamente, não seria muito diferencial, né? Porque o time ainda continua em penúltimo, mas com certeza é melhor um ponto do que zero, ainda mais jogando um clássico fora de casa. E teve o gol ali anulado do Yuri, que até concordo que realmente achei falta do Félix Torres no jogador do Santos. Porém, gente, eu vou falar o que eu falei no jogo contra o Inter, mas bem rapidamente, porque também tem que falar das notas daqui a pouco. O juiz está na frente do lance, o Klaus está na frente do lance, ele vê o jogador do Corinthians, o Félix Torres, pegar a bola com falta, sem falta. Ele tá ali, ele tá literalmente de cara, quase colado. Faz assim, ó, o jogo segue, faz um baita passe, assistência, gol. E o VAR chama e ele muda de ideia magicamente. O que ele viu que ele não viu no campo? Isso que eu queria muito saber. O juiz precisa de quê? Precisa de ter, além de ter ele olhando, precisa ter o quê? Umas 4 câmeras auxiliares assim em volta da cabeça pra ver todos os ângulos assim, né? Porque acho que isso é a única solução pro futebol, né? O VAR virou muleta do juiz aqui no Brasil, porque na Champions League isso não acontece nunca, gente. Você vai ver um gol desse sendo anulado a cada 100 na Champions League, por exemplo. Teve o jogo aí Inter e Barcelona, né? Jogo de volta da semifinal da Champions, que a Inter ganhou por 4-3. No gol de empate da Inter, né? O gol do 3-3 já no final dos 90 minutos. Teve um lance ali que o Barcelona reclamou muito de falta. O juiz viu, não achou falta, mandou o jogo seguir, saiu o gol da Inter. No Brasil, esse gol seria anulado. Mesmo não sendo falta. Mesmo o juiz ter mandado seguir, e mesmo sendo falta ou não, o VAR ia chamar, o juiz ia falar, é falta. E anular. E não tem isso, gente. O VAR tem que intervir principalmente em lances capitais, que é o quê? Pênalti, impedimento, se a bola entrou ou não, cartão vermelho, enfim, não é lance, tecnicamente é interpretativo, gente. Se o Klaus tá de cara pro lance, viu o lance acontecer, não achou falta, mandou o jogo seguir, o jogo seguiu. É uma interpretação dele, pode ser errada como pode ser certa. Às vezes o juiz vai acertar, às vezes o juiz vai errar. Mas o VAR não pode intervir dessa maneira de mudar toda vez a ideia do juiz, gente. Se o juiz viu, tá de cara, ele não achou falta. E tá bom, e acabou. Ele pode errar como pode acertar. Como eu disse, vai errar em vez do Corinthians, contra o Corinthians, vou ficar puto. Mas, cara, é uma coisa que você tem que acabar aceitando. Pode ajudar, ser a favor do Corinthians, como por exemplo foi hoje. Mas no geral, cara, não tem o que dizer muito, é só isso mesmo. Vamos para as notas, porque tem mais o que falar lá também. Um beijo, um abraço, vamos lá. Penha. Então, rapaziada, vamos agora para as notas dos jogadores na equipe no jogo de hoje, né? Já vou começar com o Hugo Souza, não fez nenhuma defesa, assim, fez só uma ponte ali no segundo tempo. No gol ali, no gol é brincadeira, né? Na chance do Zé Ivaldo aí no primeiro tempo, não tinha culpa nenhuma, não fez nada no jogo, nota 6, nota base. Nota 7,5 Félix Torres, como eu disse, se não fosse o Yuri Alberto, ele seria o melhor em campo, porque realmente, cara, muito seguro defensivamente. Não passou nada ali, como eu disse, se a principal ideia do Dorival em colocar ele ali na lateral direita era marcar o Soteldo, deu muito certo, realmente funcionou bastante. O Soteldo, acho que teve um lance que correu pra cima dele, que ele conseguiu segurar o Soteldo, né? O Soteldo não driblou ele, não passou por ele, e acabou até saindo machucado. Então, realmente, na sua função tática hoje, que era marcar o Soteldo, o Félix Torres foi muito bem. E, cara, a gente vai ter que conviva com isso, meu amigo. Hoje o Félix Torres foi o segundo melhor em campo e talvez, só talvez, ele seja aí um lateral direito reserva do Corinthians. Às vezes ele não pode ser útil como zagueiro, mas, cara, como lateral direito, quando o Mateuzinho não joga, ou até dependendo do jogo, ser titular no lugar do Mateuzinho, ele pode ser um cara muito mais útil do que como zagueiro, por exemplo. É claro que às vezes eu acredito que ele vai até acabar cometendo as famosas falhas dele, né, como é de costume. Mas eu acho que no geral ele serve, não é a primeira vez que ele joga de lateral direito, mas ele fez uma partida segura mais uma vez. Eu acho que ele tem mais partidas melhores como lateral direito do que como zagueiro. E olha que ele jogou pouquíssimas vezes de lateral direito, pra você ter uma ideia. Então, cara, 7,5, jogou muito bem o nosso querido mano Félix Torres e você vai ter que aceitar hoje, não tem jeito. Nota 6,5 para os dois zagueiros, os dois fizeram uma partida acho que bem ok, bem igual, nada de mais e nada de menos. Teve um lance ali no primeiro tempo que o André Ramalho foi driblado de uma maneira incrível, tomou uma bola nas costas ali que quase saiu o gol do Santos, que meu Deus. Mas assim, no segundo tempo também eles não sofreram nada, até nos momentos ali de pequeno sufoco, pequeno sufoco é muito forte, não chegou nem a ser um sufoco. Foi só quando o Santos teve mais a posse de bola, depois da expulsão do jogador deles e quando o Dorival deu uma pequena recuada na equipe do Corinthians, eles defenderam bem, conseguiram trocar passe ali, esfriando o jogo, enfim. Fizeram uma boa partida aí os jogadores, os dois zagueiros da equipe do Corinthians, nada a reclamar. Nota 7 para o Angileri.
Eu acho que fez uma boa partida, voltou a fazer uma boa partida, né? Os últimos jogos ele tinha feito uns jogos bem abaixo. Como diz meu amigo Fabiano, um abraço pra você, meu querido. O Bidu é melhor que ele, mas o Bidu faz muito mais cagada, né? O Rangileri é um cara muito mais regular. E hoje a gente precisava da regularidade dele e ele até conseguiu agregar ofensivamente, né? No segundo tempo, como eu disse, quando o Dorival deixou de deixar os jogadores fixos no esquema tático do Corinthians, ele conseguiu partir mais para ataque, fez boas inversões de bola, tentou alguns cruzamentos. Enfim, é um cara que com a sua liberdade, né, que teve no segundo tempo, conseguiu agregar, conseguiu ajudar a gente. E que bom que foi assim. Voltou a fazer um bom jogo. Já fazia alguns jogos aí que ele não estava indo muito bem, não. Muito pelo contrário. Nota 2 pro Maicon. Foi o pior em campo hoje. Acho que disparadamente, assim. Não tem nem o que dizer. Como eu disse, acho que taticamente, tecnicamente, ele foi até parecido com o Bidon. Mas essa lerdeza dele de fazer o passe, de achar o jogador, de sempre passar para trás. Acho que a cada 10 passes dele, 8 é pra trás e os 2 que ele ia tentar pra frente, ele erra. Ou seja, irrita muito. E, cara, teve um lance no primeiro tempo que a torcida ficou maluca com ele. Eu fiquei maluco também aqui em casa. Que, cara, tava um jogador sozinho ali na esquerda. Agora eu não lembro se era o Coronado ou se era o Bidon. Em vez dele fazer o passe logo, porque tava livre, tava sozinho, não tinha nenhuma marcação do Santos, ele parou a bola, ficou olhando, olhou pros dois lados, chegou 2 jogadores do Santos e ele teve que passar a bola pra trás. Cara, meu Deus, acelera um pouco o jogo às vezes, Michael. Pelo amor de Deus, hoje você foi o pior em campo, nota 2. Nota 6,5 pro Carrilho, primeiro tempo. Cara, nem vi muito do Carrilho, porque como eu disse, ele tava preso lá no lado direito. E atrapalhou bastante o futebol que ele pode jogar. Então, cara, poderia ter jogado mais no primeiro tempo, mas não por culpa dele, né? Muito por conta do esquema tático aí do Dorival. No segundo tempo ele estava bem mais livre, conseguiu... Acho que ele participou do gol do Corinthians, né? Ele que fez aquele passe pro Martins que depois cruzou pro Yuri Alberto. Mas no geral, cara, quando o Carrilho tem liberdade, ele consegue agregar muito mais do que ficar preso, isolado como um pontinho ali na direita. E o Dorival já faz isso o quê? Uns 3, 4 jogos? Já passou mais do que da hora do Dorival perceber que o Carrilho não é isso. Mas ele já jogou de ponta um dia. Tá bom, gente. Um dia, muita coisa já mudou de um dia pra cá. Seja há 2 anos atrás, 3, 4, 5 anos, enfim, vocês entenderam. Ele não pode ser pontinha, é um cara de muita qualidade, tem que jogar pra frente, tem que ajudar o Corinthians. Nota 7 pro Martins, primeiro tempo, assim, bem malzinho. Mas, cara, no segundo ele agregou bastante pra equipe do Corinthians, ajudou legal. O gol saiu por conta de um cruzamento dele, conseguiu a expulsão do jogador do Santos meio sem querer ali. Cara, e teve boas escapadas no ataque, quando ele conseguiu usar aquele corredor ali pela direita, quando, por exemplo, o Carrilho caía pelo meio. Então, cara... Tem umas coisas que são bem óbvias, que já passou da hora do Dorival Júnior começar a abrir os olhos e colocar em prática, né? Essa é uma delas. Nota 2,5 pro Bidon. Cara, como eu disse, irritou muito hoje. Hoje o Bidon me irritou. Sei que tem muita gente que tem muita paciência curta, né? Muito pavio curto aí com o Bidon. E eu tenho um pouco mais, eu tenho uma paciência um pouco maior que muitos de vocês, mas hoje definitivamente ele conseguiu me irritar. Hoje parecia que ele não tava muito afim de jogar bola não, gente. Não corria, tentou dar uma pedalada mais feia da história do Corinthians ali no lance no segundo tempo. Enfim, tava bem abaixo, tava meio... Não sei se tava cansado, se tava sem vontade mesmo, não sei se tá meio, sei lá, acordou meio mal da barriga, meio mal da cabeça, dor de barriga, enfim. Hoje tava muito abaixo, hoje me irritou demais, 2,5. Só não foi pior porque, como eu disse, o Maicon conseguiu me irritar um pouco mais do que o Bidon conseguiu me irritar. Nota 7 pro Coronado, primeiro tempo ele até tentou, hoje o Coronado conseguiu tentar, ele tentou bastante no primeiro tempo. Acho que no primeiro tempo ele foi o melhor jogador ao lado ali do Félix Torres, mas no geral... um cara pode melhorar. Acho que o Dorival vai conseguir tirar mais dele do que o Ramon Dias, por exemplo, tirava. Hoje no segundo tempo ele tentou achar o Yuri algumas vezes, quando estava mais livre, conseguiu contribuir com o time ofensivamente. E o caminho é esse, Dorival. Tem que deixar os caras criativos livres. Parece até uma coisa básica que eu tô falando aqui, né? Para quem vê, pensa que eu sou um gênio da tática, um gênio do futebol, sendo que eu só tô falando óbvio. E é meio inacreditável que o Dorival ainda não tenha percebido isso e tenha arrumado só no segundo tempo. Que bom que conseguiu arrumar e que bom que a gente ganhou. Mas enfim, não pode entrar assim mais uma vez e o Corinthians fazer mais um primeiro tempo horroroso contra o Novo Horizontino, contra o Atlético Mineiro, contra o Huracan, enfim, para os próximos jogos. E nota 8 pro Yuri, não tem jeito. Gol do Yuri, quando o Corinthians joga contra Santos e Inter, principalmente na Arena, é renda fixa, gente, é renda fixa. Aposta a casa, aposta a mãe,
que vai sair gol do Yuri Alberto. Hoje ele fez 2, um valeu só. Mas, cara, que um cara que tá sempre querendo jogar, né? Acho que é muito difícil a gente falar, puxa, o Yuri não tá querendo nada com nada hoje. Acontece algumas vezes, né? Alguns jogadores tem dia que a gente percebe que tá meio mal, tá meio nada com nada. Mas acho que hoje não era o caso dele. Realmente hoje fez uma boa partida. Realmente hoje contribuiu bastante com a equipe do Corinthians. Sem ser o gol. Ele fez 2 gols, um valeu. Subiu bem alto ali, deu uma cabeçada, mereceu fazer o gol. Enfim, é um cara que agregou, um cara que ajudou. É um cara que tá sempre disposto, agora já é maior artilheiro da arena também. É um cara que aparentemente quer renovar o contrato com o Corinthians, tem essa informação. E tomara que renove, porque querendo ou não, agora ele é um dos principais jogadores do Corinthians. Passou por grandes períodos de dificuldade, né? A gente criticava muito ele. Eu criticava, você com certeza criticava. Mas agora é um jogador meio que fundamental para a equipe do Corinthians. Assim como o Memphis é, assim como o Garro também é. E não vejo a hora de ter os 3 juntos novamente. Tá chegando, ainda bem, graças a Deus, se Deus quiser. Substituições, nota 6 pro Rian. Fez o básico ali, até conseguiu achar uns passes legais. Não comprometeu quanto imaginaria. Conseguiu passar a bola, conseguiu marcar, enfim, ok. O Thales Magno sem nota hoje, ainda bem. Entrou em campo já no final, não conseguiu comprometer em nada e nem prejudicar. Então tá bom. Nota 5,5 pro Ranieri. Poderia ter entrado bem melhor o Ranieri, não gostei muito dele. Meio desatento com os lances, meio errando a marcação ali, enfim. Não tava muito bom, não. E o Romero entrou 6,5 pra ele, fez o show dele, né? Quando o Corinthians tá ganhando, põe o Romero, que ele faz o show, segura, enrola um tempo com os caras na lateral do campo, acha alguns passes legais, acha a caneta. Hoje tava querendo arrumar confusão. Confesso que chamei ele de burro quando ele tentou arrumar confusão, porque faltava 30 segundos pra acabar o jogo. É só cobrar aquela faltinha rápida ali no campo, no canto do campo, segurar a bola ali, tocar uns 5 passes, o juiz acabava o jogo. Não, ele conseguiu ainda uma pequena confusão, né? Que estendeu o jogo por mais um minutinho, mas assim, no geral, ok. Muito obrigado, Romero. O Romero tem que entrar pra mim em momentos assim, quando o Corinthians está ganhando, pra ele conseguir segurar a bola. E, cara, não tem nenhum demérito nisso. Claro que alguns jogos que o Corinthians estiver perdendo, que estiver precisando empatar e ele entrar, ele vai conseguir fazer o gol, porque ele é um cara meio que iluminado, gente. Não tem o que fazer. Você gostando dele ou não, tem que admitir que o cara tem meio que essa estrela, né? Essa luz. Mas o jogo perfeito pra ele é esse. Quando o Corinthians tá ganhando, tá precisando segurar a bola, cara, ele entra e faz a diferença e ajuda demais. E nota 6 pro Dorival, porque, cara, assim, no primeiro tempo, horroroso. Primeiro tempo, horroroso mesmo. Poderia ter sido muito melhor. Aí pro nosso querido Dorival Júnior. No segundo tempo, pro primeiro tempo era nota 0, tá? Nota 0. Se o Corinthians empata o jogo com essa escalação horrível, ou perde até mesmo, é nota 0 pro Dorival, porque realmente é inacreditável esse 4-4-1 dele completamente castrado em campo. Mas como ele melhorou, o time não melhorou muito, como eu disse. Poderia ter sido muito melhor, mas como ele conseguiu ajustar algumas peças e isso foi suficiente pro Corinthians fazer o gol e ganhar o jogo, então pelo menos uma notinha 6 aí ele tirou e tá bom, né? Acho que tá de bom tamanho, acho que ninguém discorda disso. E é isso, meus amigos. Chegando aqui a mais um final de vídeo no canal da Via Maria. Voltando, fiquei grande na tela de novo. É isso, vamos. Muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado a todos que esperaram o vídeo aqui no canal, né? Eu sei que ficou aí uma semana, 10, 15 dias sem vídeo. Vou tentar fazer com que não fique mais tanto tempo sem vídeo aqui no canal, pelo menos um por semana eu quero que saia sempre, seja falando do Corinthians, seja falando de futebol, enfim, de outros temas que vocês descobrirão nas próximas semanas. Mas enfim, muito obrigado a todos pela audiência, pela presença, pelo carinho de todos que estão sempre aqui, sempre comentando, sempre compartilhando, sempre deixando like. Enfim, a gente se vê no próximo jogo contra o Novo Horizontino, né? Quarta-feira, 9h30 da noite, lá na Arena, jogo de volta pela terceira fase da Copa do Brasil. E depois, no sábado, tem jogo contra o Atlético, né? Que vai ser um jogo bem difícil. Mas enfim, é isso. Muito obrigado a todos pela presença. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos, um beijo no coração e vai Corinthians. Vamos, vamos!